Olá, Olá, tudo boa bom, noite. querido? Boa Tudo ótimo e noite. você? Tudo certinho, tudo fluindo. Então, viva. Dá um tempinho para o povo chegar para poder nós Beleza. conversarmos. Paulo Certo. Silva, boa noite, Laren. Tá ouvindo legal? Tô ouvindo sim, e você? Tá me ouvindo? Tá de boa aí? Ah, beleza. Tô sim. Bom. Eu vi aqui e mandei logo a solicitação. Ah, Não sabia que estava que esperando o bom. pessoal chegar. Gilda, que bom que você gostou do vídeo. Seja bem-vindo, meu povo. Lucas, hoje vamos bater um papo aqui com Rai Santana. Histórias, pandemia, contos de história na pandemia. Morador daqui do Nordeste de Amaralina também. Então, daqui a pouquinho nós estamos começando. Só para dar mais um. Nós somos. Então, para poder a gente começar. é, Antes de tudo, né? A gente precisa fazer esse comentário do que aconteceu aqui no Nordeste de Amaralina. Valdelino, meu amor, tudo bem? Ontem estava aqui e só por volta das 11, 11h30, vários tiros, né? E quando chega hoje pela manhã, foi o filho de uma amiga minha, né, que mais uma vez a instituição Polícia Militar, né, vem cumprindo o seu papel racista, dando continuidade, né, fechando, na verdade, o caixão, porque os nossos assassinatos, os nossos corpos já são vítimas mesmo, né, de todos esses direitos que são violados. Então, é um momento muito difícil, muito delicado, né, um adolescente de 18 anos, que praticamente não teve as oportunidades devidas e cabíveis. E nesse exato momento, mais uma mãe chora, né? Então, a gente precisa repensar o que possamos contribuir, né? De que forma possamos contribuir com as crianças, com a juventude, com as mulheres. Um momento muito delicado, né? Nenhuma mãe quer enterrar um filho, mas nós não precisamos, não. Nós não podemos ficar, né, em cima do muro sem saber o que fazer, né, sem saber como contribuir. E hoje, falando, né, com o ator Rai Santana, na verdade só não conhecia, né, só de página mesmo, de Facebook, de Instagram, a sua convivência com as crianças, né, já é um trabalho, né, de extrema importância para trabalhar nas periferias de Salvador, que venha realmente fazer esse papel de tanto falar, né, como um papel de escuta dessa juventude, dessas crianças. Então, hoje, nós estamos aqui
para falar um pouco do trabalho dele, claro, e colocar, né, externalizar, na verdade, né, algumas, alguns pensamentos, mesmo alguns projetos que a gente tem vista para, né, para essa arte cultural que é de extrema importância para as periferias. Na verdade, os artistas, a maioria dos artistas são na periferia, e a gente sabe disso. Nós temos artistas aqui. Você é um, dois. Então, boa noite novamente. Eu queria que você começasse, né, se apresentando para as pessoas que estão aí. Massa, boa noite. Queria agradecer pelo Boa. convite, pela oportunidade. Tá? É um prazer falar um pouco do meu trabalho e desse artista ousado que eu sou. Né? Eu sou cria do Nordeste, Santa Cruz. Né? Inclusive, iniciei minha carreira artística no Colégio Teodoro Sampaio, na Santa Cruz. Mas a minha formação acadêmica é em comunicação social. De qualquer forma, está atrelado, porque eu também produzo e atuo. Então, enquanto eu não estou no palco, eu estou por trás produzindo e fazendo com que outras pessoas possam brilhar. E aí, como eu tenho um currículo um pouco grande, eu vou tentar resumir, né? Eu me chamo Sim. Raí Santana, né? E aí me faço mesmo como artista, como ator, de formação pela vida, pelos cursos, né? Fiz vários cursos livres, então isso agrega esse conhecimento e essa experiência. Experiência ainda maior é de estar, de poder estar em sala de aula, porque eu passei um período no projeto Mais Educação, né? Numa escola no Calazans, na Santa Cruz, no Arthur de Sá, em Santa Cruz também, né? E exercendo a função como monitor de teatro, que bastava só ter experiência e foi muito gratificante. Com isso surgiu essa questão da contação de história, porque eu trazia a leitura para a sala de aula. Minha aula, além de ser uma aula prática com os meninos, né, é uma aula de aquecimento, de alongamento, eu fazia a leitura de textos, isso é muito importante. E como você falou no início, não é fácil a gente levar um pouco de arte para essas crianças, porque eles já vêm do mundo tão assim, da questão dos parentes, da comunidade. Quando chega na escola, tem alguns professores que menosprezam também os alunos. Eu tive muitos alunos difíceis, né? Já separei brigas de criança, já tomei burro também de meninos, porque na hora da brincadeira ali a gente se separa naquela briga, é complicado. Ia batendo firme, tanto que quando eu iniciei no projeto era muito difícil, né? Até porque eles sabem desde cima, eu falei, não, se eu tenho uma missão, se eu tenho um compromisso, eu vou seguir em frente. E quando passa um período, eu consigo ganhar aqueles alunos para mim, né? E aí se torna um pequeno grupo de teatro, onde eu consegui plantar em algumas escolas. E aquele aluno que tem um destaque, que tem, como é que eu posso dizer, uma forma ruim, é o que mais se destaca. Ele às vezes abusa na sala, porque às vezes assim, o que eu entendo é que a criança às vezes precisa de atenção. Ela quer ser ouvida. Então, se ela não é ouvida, ela vai fazer da forma dela. Então, alguns professores menosprezavam aquelas crianças, né? Fulano é bagunceiro e tal. E aí, na minha aula, ele tinha um comportamento diferente. Mas aí a gente ali, devagarzinho, conversando, ouvindo, fulano e tal, era um dos melhores. Era o que sabia cantar, era o que sabia tocar, era o que me ajudava nos eventos na escola. Então, assim, se a gente insistir nessa criança, a gente consegue ter um resultado. E foi isso que eu fiz. Então, de alguma forma, eu deixei a sementinha plantada. E hoje, quando eu vejo assim, os alunos, professor e tal, eu continuei fazendo teatro, fiz uma outra coisa. Isso é tão bom, isso é tão gratificante, sabe? É incrível. Vou deixar você perguntar, que aí eu vou, vou respondendo. Beleza. E como é essa atuação, Rai Santana? Como é que se dá essa atuação nas escolas, na verdade? É isso. Antes da pandemia, a Uhum. gente tinha alguns trabalhos. Eu hoje não estou mais dando aula, porque hoje faço parte da Fundação Pedro Calmon, que é vinculada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Então, hoje o meu trabalho é com cultura, mas antes da pandemia, eu viajava todo o interior do Estado fazendo trabalho de contação de história, né? Então, eu faço esse trabalho, estou, na verdade, né, nesse trabalho. E aí, com o início da pandemia, eu tive que me reinventar. Como o nosso trabalho é totalmente ligado ao público, é totalmente voltado com contato às crianças, eu tive que me reinventar e a gente teve que trabalhar de uma outra forma, usar de fato a forma tecnológica. E Tecnológica. aí, aqui em casa, eu criei um cenário, né?
Né? Inclusive, essa cortina aqui, ela faz parte, esse colorido faz parte do Ah, onde eu faço, não sei se eu consigo levantar aqui um pouquinho, ó. É um cenário que eu improvisei aqui, né? E essa cortina faz parte do meu cenário que eu criei exatamente para gravar os vídeos e encaminhar para o pessoal do trabalho e eles postam no Facebook, no site, enfim. Com isso, em abril, eu criei o meu projeto, que é a Hora da História. Eu já queria fazer algo diferente. Então, eu criei um projeto meu, independente, que é a Hora da História, no qual toda semana eu faço lives no meu Instagram. O objetivo também é de incentivar a leitura, né? É trazer essa forma, unir o tecnológico com a questão da leitura. Porque a gente sabe que algumas crianças estão muito visadas. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, está todo mundo fissurado no telefone, no celular. E às vezes alguns pais, eu falo alguns porque nem todos são assim. Porque tem pais que gostam de ler e incentivam os seus filhos. Mas tem outros que têm a vida tão ocupada que preferem dar um celular à criança, um tablet, do que um livro. Então a criança fica muito tempo ali conectada naquele aparelho e esquece. E aí, com essa questão da pandemia, as escolas fechadas, como é que a gente consegue fazer, né? Então, o objetivo do projeto é incentivar. Então, eu canto, eu conto história, eu faço um quiz de perguntas e respostas que as crianças ficam ali tentando descobrir o que é, né? E no final eu deixo uma mensagem. Isso vem crescendo. E um trabalho assim totalmente independente, né? Então, eu tive que sair daquela coisa do contato físico para ter o contato virtual. E a atuação é essa. Eu venho enfrentando algumas dificuldades técnicas, porque infelizmente não tem um recurso, mas a gente tem que trabalhar com o que tem, com o que pode, né? sim. Então, vou fazendo até as coisas melhorarem. Tem um canal no YouTube também, acabei criando um canal no YouTube, e o canal tem esse nome, Hora da História com Raí Santana. E toda semana eu posto lá uma história, uma adaptação de alguma história, e o pessoal pode acessar e pode ver. E tem outros trabalhos também. Que ótimo. É, a presença aqui de Helder, meu amigo. Chiqui Nadjara acabou de entrar. Seja bem-vinda, gente. Nós estamos aqui fazendo um bate-papo com o Rai Santana, da comunidade Nordeste de Amaralina, especificamente Santa Cruz, falando um pouco das contos de histórias na pandemia. Eu sou professora também, né? Eu sou professora, educadora social. Também trabalho num projeto aqui que acontece na comunidade. Já tenho, acho que uns 3 anos. Percebo, nas escolas públicas, principalmente, né? A gente não tem o incentivo ao teatro, que também faz parte da educação. As pessoas colocam separadamente, mas a gente sabe, como educador, como professora, né, que o teatro, né, vou falar especificamente que a gente está falando da questão das artes, né, a capoeira também, né, não está vinculada à educação nem da juventude e nem das crianças, né? Porque hoje as escolas municipais, que deveria ter esse incentivo, né, às artes, a gente percebe que não tem. Então, de professora mesmo, a gente precisa realmente requalificar esses espaços de educação, porque é com teatro que as crianças aprendem. Eu lembro, né, que tem escolas particulares que os meninos já começam a fazer teatro a partir dos 2 anos de idade, quando começa a balbuciar, na verdade. E aí os pais não colocam na aula de teatro para desenvolver. E quando os meninos vão crescendo, tem uns 7 anos de idade, que vem fazer um diálogo com você, você pensa que está falando com um adulto, né? Então é outro mundo, é outra visão. Por que com as nossas crianças isso não vem acontecendo? Né? Que deveria acontecer. Ontem mesmo eu estava em um espaço, né, com vários professores de capoeira, mestres de capoeira também, e estava percebendo a presença das crianças ali, totalmente, como é que eu posso dizer, à vontade, né? Falando com o mestre, falando com as... Tinha mulheres também que eram mestres, e assim, o respeito, né? Com respeito, sabendo o seu lugar de aprendiz mesmo, tendo o seu lugar de aprendiz, aprendendo, né, a sua origem, porque capoeira é a nossa origem.
Não é isso? Sim, sim. Então, por que que não está inserido diretamente nas escolas? Por que que o teatro não está nas escolas? Precisa se perguntar, que isso faz parte da nossa educação, né? E É vendo importante você, você falar sobre isso. Não, uhum, continue. e vendo você, né, um rapaz, né, totalmente dedicado e gosta de fazer e gosta do que faz, querendo mesmo e se expandir, não é só para você, mas sim, eu acho que o nosso resultado é quando você vê milhares de pessoas fazendo assim, gente, isso é arte. A arte precisa ser respeitada, né? Com Precisa certeza. ser valorizada, coisa que não acontece aqui. Porque as pessoas quando falam, coloca esse menino na escola e vê assim, ah, já sabe ler. Tem gente que sabe ler, mas não interpreta. E aí? Sim, Né? com E certeza. nossas crianças, o que eu quero dizer? Nossas crianças, é, eu tenho alunos do oitavo, sétimo, oitavo ano, ele escreve o nome até com letra minúscula, o próprio nome. Né? O menino não sabe ler corretamente. Então você se pergunta, como é essa escola que essa criança participou, né, estudou? Que isso é reflexo da péssima, né, de uma péssima educação mesmo. E aí eu estou falando, né, dessa educação mesmo funcional de copiar, olhar para o quadro, copiar, olhar para o quadro, copiar, que muitos não gostam, que é uma coisa chata assim, né? Então essa mudança e a arte vem quando uma criança ou um adolescente se interessa por uma arte, ele vai para querer saber, procurar ler, estudar o que é que eu estou fazendo, né? Sim. Mas infelizmente, né, para o nosso povo, e aí eu vou falar mesmo para o nosso povo mesmo, estou falando para a população especificamente negra, que é que frequenta as escolas públicas de Salvador, não tem isso. Não tem. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer um Enem, colocaram lá obras de arte, tipo, obra de não sei o que, enfim, para você decifrar o que é que aquele cara está querendo dizer. Como é que uma pessoa de minha escola pública vai decifrar o que é que aquele pintor está querendo dizer? Porque Sim. não vê isso na escola. Não vê, né? E aí Carol está aqui falando, o modelo escolar das escolas públicas não é nada atraente. E não é, não é. Eu queria Verdade. que você comentasse, Rai, um pouco sobre isso. A gente vai puxar um pouco para a área da educação, porque eu vejo, né, percebo na verdade, que nós estamos fazendo um link, né? A gente precisa modificar a educação. A gente precisa tornar, né, as escolas atrativas, tanto para a criança quanto para a juventude. E o Sim, com teatro, certeza. né, o teatro inserido nisso é outra visão de mundo. Sim. Eu, quando eu comecei a minha carreira artística, como eu falei a você, tinha a matéria de arte, né? A arte que envolvia o teatro. E aí, para poder dar Hum, me entender sobre isso, eu também participei de um projeto que era do Teatro SESI. E esse projeto, na época, ele abrangia 3 localidades, né? Que era o próprio Teatro SESI no Rio Vermelho, Manuel Devoto e a Baixa da Égua. Só que hum, aí teve alguma coisa lá interna deles, o nome do projeto era Onda Jovem. Ele foi criado, se eu não me engano, em 2007, em 2008. E aí foi que eu dei o pontapé. E depois ele se desfez por algumas questões lá, não entendo exatamente o que foi, mas ele disse uma coisa importante: o teatro ele faz parte da comunicação dos meninos e do desenvolvimento. Assim, tem que ter teatro na escola, é importante esse momento. Aonde eu mesmo dava aula, graças a Deus, a diretora Rosane Oliveira, do Calazans, ela fazia questão de ter o projeto. E eu era, assim, por ser o monitor, né, a gente era voluntário, recebia uma bolsa, como que era o transporte e alimentação. Ela fazia questão de manter o projeto, de fazer lá que tudo desse certo para poder ter. Tanto que era tratado como um professor de teatro na escola, né? Como você uhum. falou, tem escola que não tem isso, né? Tem escola que, infelizmente, essa verba é utilizada para outras coisas. Sendo que nessa escola tinha a capoeira, tinha a dança, tinha o teatro,
grosso, né? Que era português e matemática. Mas as crianças, Sim, graças a Deus, gostavam mais dessa parte cultural. Adoravam a capoeira. Eram alunos que não queriam estudar, porque, como você falou, ficava aquela coisa monótona de copiar, de ver e copiar. Mas quando tinha a parte da capoeira, a parte da dança, do teatro, era incrível. E aí eu deixo essa questão também, porque eu não sei como é que funciona. Mas quando a pandemia voltar, enfim, as escolas têm que tentar ver esse projeto. E, inclusive, o sim, Nordeste, ele é o complexo, ele é tomado por artistas. A gente tem bailarinos, dançarinos, percussionistas, vasto. Eu acho que deveria existir um projeto para poder dar oportunidade de trabalho a gente, essa galera que está fazendo esse corre, né? Que precisa. E fazer esse contato um com o outro. Porque às vezes tem as escolas algumas preferem trazer gente de fora do bairro do que aproveitar quem está dentro, que né? tá. Eu acho que tem que ter essa comunicação. Ah, você conhece alguém, né? Você conhece. Eu fui muito assim, eu ia sair daqui para poder ir para outro bairro, porque às vezes o bairro não tinha uma pessoa capacitada. Então eu já dei aula na Mata Escura, já dei aula no São Cristóvão, né? Então eu comecei a expandir, já fui na Pituba. E é importante ter, e como você disse, o teatro ele é importante, ele é a comunicação. Por que a escola particular faz questão de ter aula de balé, aula de Faz teatro, aula questão, de, não é? porque E os pais pagam com gosto. E a escola pública não pode ter, né? E é importante, vai desenvolver o ensinamento da criança. Na época que eu estava na escola mesmo, a dança ela fazia parte da grade curricular dos meninos. Já era uma grande vitória. Então, eles tinham aula de dança como na grade, era português, matemática, dança. Né? Então, isso é incrível, mas não tinha o teatro ainda. Né? Foi um avanço. Mas eu deixo essa crítica aí para poder a gente discutir sobre isso e saber o porquê, exato. né? Se de fato É. desenvolve. É tão lindo você ver o menino ali interpretando, né? Cantando, expondo o seu talento. E desenvolve, é algo incrível. Tereza deixou um comentário aqui, muito importante, né? A educação brasileira precisa urgentemente de uma reforma. O modelo atual não funciona. E aí você pergunta, por que a escola está vazia? Não tem nada de atrativo, né? Sempre são as mesmas coisas. Piloto e quadro, piloto e quadro. Né? E isso já começa, a criança na escola do município já começa a ter uma, uma versão sobre isso, né? E quando chegar no ensino médio, e vai saber que é a mesma coisa. Né? A criança está ali. E eu estou falando de uma criança de 7, 8 anos que já sabem ler, gente. Né? Que já sabem ler. Então a gente precisa, Rai, realmente criar estratégias, né, para que nossas escolas, e eu vou começar mesmo do município, é óbvio, né, seja referência para a escola do estado, porque essa inserção, né, esse vínculo, né, com a arte e educação é você realmente redescobrir quem é aquela criança, quem é aquele estudante. Tem estudante, eu tenho uma aluna que canta, que dança, que ensina muito bem, mas não tem oportunidade, não sabe o que fazer, não tem cursos. E aí você, gente, uma pessoa se perdendo, vamos supor, né? Porque aí esquece. Né? Ah, já me disseram que isso não dá em nada, mas a gente sabe que dá sim. Nós sabemos que dá sim. Né? E eu vejo vários artistas, né, que tiveram essa oportunidade. Por que é que os nossos não podem ter essa oportunidade? A gente discutir, né, com os Esse familiares e incentivo outra. que falta. Uhum, É esse incentivo que falta. é. A gente Tá tem que perguntando fazer aqui quem aqui. são essas inspirações, As Raíza. inspirações, com certeza, são os atores negros, né? Lázaro Ramos, Thaís Araújo, essa galera da Resistência que persevera e outras pessoas também. E o projeto social, que é fundamental, como você falou. Às vezes a criança Uhum, tem um talento, a gente está na sala de aula e a gente, do nada, quer fazer algo diferente, uma dinâmica. E aí você vê que tem um aluno que se
destaca melhor, ele se comunica melhor, ele é mais para frente, ele é proativo, mas a escola não tem estrutura de poder alavancar aquele aluno. E aí, no início, o que me motivava são esses projetos, essas oficinas gratuitas, como tem acontecido agora, que é importante ter, né, uma semana, um aulão, uma semana de oficinas com dança, com capoeira. Eu acho que precisa existir projetos como esse, para poder, e gratuitos, né? A criança ir lá, Sim, sim. às vezes a criança vai para a escola porque ela precisa estudar e precisa comer, precisa merendar, né? E precisa almoçar, enfim. E é importante a gente falar sobre isso, e ter esse projeto, porque hoje o que move a economia do mundo é a arte. É o cantor que faz o voz e violão, é a sua banda, não é? Essas coisas. E às vezes eu fico um pouco chateado com isso, Márcia, porque a Imagino. gente tem que ser ousado, né? Porque assim, eu não faço só esse trabalho com as crianças, tenho outros personagens adultos e eu já fiz diversos eventos como Telegrama ao vivo, né? Eu tenho uma personagem feminina que é Sandra Hollenberg. Eu chego, você parece É, uma eu fiquei convidada e sabendo. tal. E assim, às vezes eu mesmo que produzo, faço a maquiagem, compro o figurino e vou fazer. E aí vou fechar com o cliente, eu mesmo, né? Eu não tenho uma equipe de produção ainda, né? Sim. E aí vou conversar com eu dou o valor ao cliente, mas é coisa rápida, é meia hora. Se é meia hora, você pode fazer. Às vezes, não são todos, tem gente que sabe a necessidade. Eu não tenho carro, então eu preciso cobrar um valor que eu pague a minha condução, que eu chegue antes, né? Exatamente. E quando você chega É no, desvalorizar mesmo. Não de- É é, desvalorizar. E quando você chega no ambiente, você vê todo aquele. Antes, agora não está vendo mais. Quando eu chegava no ambiente, você via todo aquele luxo de comidas, de bebidas, de coisas assim. E por que, que o artista não pode estar igual? Ele não pode. O artista precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa pagar suas contas, sabe? Ele precisa viver. Então, isso é triste, né? A menina fez uma pergunta aí. Isso. Deixa eu voltar aqui. Como está sendo esse retorno de suas lives de contação de história? Olha, no início foi um pouco difícil porque eu estava ainda me adaptando com questões de horário, de público, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito perseverante, né? Eu acredito muito no meu potencial e eu incentivo os outros com isso. Então, como eu falei, eu mesmo faço meus cards, faço meus horários, faço a divulgação, faço os vídeos. Ainda bem que a gente tem que se virar, a gente tem que ser essa pessoa multifacetada. Então, às vezes não espero muito por alguém. Se eu sei fazer da minha forma, eu vou lá e faço. E o retorno vem crescendo, né? Eu consegui deixar uma grade fixa, que é as quartas-feiras. Estava um pouquinho desanimado, confesso, porque eu venho desde abril, né? Como eu falei no início. Eu tive que montar uma iluminação aqui, montar um cenário, corre dali, né? E está acontecendo. Só que assim, não tem um fluxo muito grande de pessoas assistindo, né? E isso às vezes Sei. porque uma coisa é eu estar fazendo ao vivo ali, presencialmente, e você tem aquela troca de energia massa. Outra coisa é virtual, que aqui a gente está se vendo. Mas as lives eu não convido ninguém. É eu sozinho, olhando para o celular e fazendo e cantando, e aí o pessoal vai entrando. Assim, tem um resultado bom, bacana, mas eu achava que poderia ser melhor. Eu acho que a gente tem que ter essa união e estar um divulgando essa parceria com os outros artistas, sabe? Sim. Eu quero muito fazer a live no YouTube, mas para eu fazer live no YouTube, eu tenho que alcançar 1.000 inscritos, ou pagar para o YouTube, Ou ou pagar. pagar, ou Exatamente. fazer uma conta. Eu não posso fazer esse investimento agora. A pessoa fica perguntando, porque o YouTube a pessoa pode colocar na televisão, na TV e ver melhor. Eu digo, gente, a ideia é vocês compartilharem. Compartilha até chegar a 1.000 para poder fazer É, lá. a gente pode ver, como é que se diz? Uma pessoa, né? Um artista baiano, para você entrar em contato, para poder fazer esses links, né? E aí tá Me lá no presta aí YouTube, seu eu vou ver. canal. Me presta seu canal. Uma coisa foi de bom grado, enfim, né? Eu entendi. Aquela atriz, Débora Seco, pegou o Instagram dela e repassou para aquela atriz baiana de Opaió para ela fazer uma live, né? Então foi um estouro que as pessoas dizem, nossa, quem é?
Quem é? Quem é? Esqueci até o nome dela. Isso, eu Ela. não acompanhei, mas isso é importante, né? Porque às vezes o Entendeu? pessoal não Então, como é conhece, que então, esse corporativismo não pode acontecer entre a gente, né? pois é. Show de discussão. A educação é desenhada para desprestigiar os menosprezados e é estratégico. A caneca. Ah, obrigada. A caneca eu ganhei de presente de um grande amigo. E Raio está É, perguntando alguma coisa aí que subiu aqui a pergunta dela. subiu, não foi? Tá perguntando sua página do YouTube para você divulgar. Ah, sim, o Pode canal no divulgar aqui YouTube para poder a gente seguir também. é hora da história com Raí Santana. Eu vou escrever, aproveitando, mandando um beijo aqui para uns amigos que estão aí. Tem uma animadora Ui, maravilhosa que cria animação, e tem Iris também que está com a gente. É uma atriz também, correria. E assim, a gente fazer o que a gente gosta é muito difícil, né? Eu lembro quando eu comecei lá atrás, pronto, no YouTube tá esse nome, Era da História com Raí Santana. É só ir lá no YouTube, se inscrever e divulgar para poder a gente conseguir bater esses mil inscritos. vamos divulgar. E É aí, isso, é a luta, né? como eu Mandar um estava abraço dizendo, aí pro Baba Davi, que acabou de entrar. Um massa, massa. abraço. A Lê também, um abraço, meu irmão. É E isso, Rai. muita gente desistiu quando. Porque fazer arte sempre assim. Inclusive, quando eu estava começando, eu achava que eu iria trabalhar logo no teatro, porque você fica tão assim, apaixonado por aquilo, Apaixonado que vai dar, a gente pensa. vai logo, e aí na hora eu fui trabalhar no Delicatessen, né, como atendente, como estagiário. É experiência. Mas aquilo me deixou Sim, meio preso, porque se antes era difícil, imagina agora. Desculpa. Só que para mim deu tão certo, que eu fui para a comunicação, mas hoje eu estou já me organizando para ver se eu faço algo voltado. Eu consegui alcançar espaços que é nosso, né? Graças a Deus. Já dei aula também sim. em escolas particulares com essa experiência, né? Só que é muito complicado porque é É, assim, é galera fechadinho, muito, né? Fechadinha. galera muito Aí, me conta essa assim, experiência da escola pública para a escola particular. Como é que os meninos. nossa, É, é, como você falou no início, é uma evolução. Eu tinha alunos de 4, 5 anos que já tinham celulares e eles se comunicando durante a minha aula era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, esse menino, sabe? Enquanto eu estava na luta com a escola pública para o menino tentar ler o texto, os da escola particular já liam assim muito bem, muito melhor. E realmente os alunos das escolas públicas têm dificuldade na leitura. Então eu tinha que mudar a estratégia. Eu criava um plano de aula para poder seguir as duas, mas não dava. Então, a escola pública eu trabalhava mais improvisação, mais a técnica de memorizar. E da escola particular eu já levava o texto pronto, a gente fazia as aulas e aí eles conseguiam decorar. Eu tinha aula uma vez por semana, era quinta-feira, eu levava o texto, na outra já sabia o texto, já estavam ensaiados, ainda levava o figurino, porque gente, as crianças têm a fantasia em casa. Então, olha o professor que eu trouxe aqui, minha mãe, mostrei o texto para minha mãe. Você é uma coisa assim, sabe? E por que todo mundo não pode ser assim, sabe? E por que a escola pública também não exatamente. Você está pode falando, ser assim? Nossa, eu tô me lembrando aqui, Rai. Eu já fui, né, e já trabalhei como empregada doméstica alguns anos de minha vida, né? 5, 6 anos. E tinha um menino, nessa casa que eu trabalhei, primeiro dia de aula dele, ele foi para a escola com 2 anos de idade, viu? Porque o menino já era daquele jeito. A primeira vez que ele começou a pegar no lápis, ele fez rabisco, né? Você sabe o que foi que os pais fizeram? Um quadro com desenho dele. A obra de arte. Meu artista. A criança, né, crescendo, escutando isso, é outra história. O quadro, sim. eu tenho certeza que aquele quadro ainda está lá. Ó, seu primeiro quadro que você fez, seu primeiro desenho, aquele incentivo, né? Na E aí a lembrança gente, que a gente tem. aí a gente volta para os nossos, mas os nossos não tiveram isso. Os avós, vamos começar pelos avós, os avós outros que estão criando, né? E aí vem os pais, que também não tiveram esse tipo de educação, né? A importância da educação,
porque você sabe que a educação é um investimento, sim, né? Sabemos Sim. disso. Se olha um desenho Então, desse hoje em dia, vai dizer que é o quê? É uhum, isso, menino. é Nossa, aí, é isso. Joga isso fora. joga isso fora, É exatamente. complicado. Muito complicado, né? Com os nossos é isso. A gente já não tem, é Eu vou mandar um beijo muito. aqui para meus amigos que estão chegando. Pode mandar, pode mandar. Leite, Mariane, que é lá eu esqueci a cidade dela. É essa menina Rita Pinheiro também, garimpeira. Seja Uma dessas bem-vinda, pessoas gente. que bem-vindos. A gente está falando sobre a educação aqui, né? A arte da educação. E aí, vá, continue. Então, são essas coisas que realmente a gente não encontra. E aí, Raíssa está comentando aqui, a violência afasta nossas referências, né, das nossas comunidades. Você sente que o mesmo da comunidade, você sente o que serve de inspiração, você se sente que serve de inspiração na comunidade? Ela falou uma coisa muito importante. De alguma forma, inspira e causa um pouco de medo. Eu não posso mentir. Porque eu já tive alunos que, assim, nesse projeto, que os pais deixavam o aluno no projeto para não deixar na rua. E às vezes eu perguntava, Exato. por que vocês estão aqui? Ah, porque meu pai me trouxe, porque minha mãe me trouxe. Né? Então eu achava que o projeto, e isso às vezes a criança, por ser muito assim agitada, aquela coisa toda. Eu tinha um casal de alunos, um menino e uma menina, que o menino era maior, e ele sempre defendia a menina. Então, assim, se alguém fosse fazer alguma coisa com ela, ele batia. Ah, eu perguntava, por que você fez isso? Ah, porque meu pai me ensinou. Se alguém batesse na minha irmã, que eu tinha que descontar. Mesmo eu estando na sala, eu digo, não, tem um professor na sala, você não precisa fazer isso. Então, assim, às vezes, como eu falei no início, é muito difícil, mas não é impossível. A criança ela pode mudar de acordo a necessidade do tempo e a gente ouvia, porque a criança às Sim, vezes ela tem o seu talento, mas ela não é ouvida. Quando chega em casa é só coisa, discussão. Às vezes é uma família muito conturbada, às vezes é criada só pelo pai, só pela mãe, só pelos avós e não tem a atenção que ela precisa. E a criança é o espelho da gente, nosso reflexo. Ela faz aquilo que ela vê, né? Então ela vai crescendo naquilo. Então a escola junto com a arte, que não basta só ter a escola, é a escola, é a balança, né? A escola com a arte para poder as duas, né? E eu ouvi, escutar. Então, eu ouvia muito os meus alunos. Eu sabia ouvir para poder saber o que eles queriam e aí, assim, de alguma forma, ajudar eles, né? E aí eu entendi. É difícil. Tem dias que a gente é fica difícil, sozinho, Rai, é mas difícil. a gente Mas aí, consegue. mesmo assim, a gente consegue, né? Tentar fazer algo. E aí eu tô lembrando, eu tenho uma irmã que trabalha com educação infantil e foi o ano passado, né? Esse final de semana, como é o dia todo, não passa atividade para as crianças irem para casa, levarem para casa. As únicas coisas são coisas de convivência, né? Para poder ficar mais perto do pai, da mãe, enfim, dos responsáveis. E aí ela passa um desenho, né, animado para que essa criança, né, assista com seus responsáveis. Então, olha o que acontece. Dos 15 alunos que ela tem, só 2 assistiram. E os demais disseram assim: ah, minha mãe teve que sair. Ah, meu pai não estava em casa. Minha mãe não dormiu em casa. Sabe aquela coisa? Não fiz atividade. É esse. Não vou nem dizer. Não estou aqui querendo dizer, o pai e a mãe são errados. Mas é essa estrutura, né? Que a gente recebeu de não dar importância à educação. Tem uma parcela da sociedade que foi realmente manipulada a não dar importância à educação. Né? E uma grande parcela da sociedade, a gente sabe quem são essas pessoas. Para que estudar, menina? Vai trabalhar. Quem não já ouviu isso? Sim, sim. Quem não já ouviu Ou, isso? Para ou que então estudar? Vai conclui no trabalhar. mínimo, ou então conclui no mínimo o ensino médio, pronto. E você Tô tem. livre. Os pais, alguns antes pensavam dessa forma. Você É, estuda até o ensino médio, faz sua casa, vai morar, vai ter sua vida. Depois você decide. Né? exatamente. É, Exatamente. Né? leia aí os Como, comentários de cima. deixa eu ler esse Nossa, comentário aqui, porque passou um comentário Iris, aqui enorme que me. Iris Sage.
É importante a E gente... aí tem Iris aqui falando, né? Vem, vem o tempo dos pais. Acessibilidade, a maioria dos pais trabalha o dia todo, chego cansado. Por isso a importância da arte na educação é uma educação de qualidade para todos. É. Essa Iris era minha amiga e ela tem uma filha tem essa questão da deficiência, né? E ela, de Hum, fato, ela é atriz também, né? E ela tem um carinho enorme. O marido dela é músico, Adriano Santana, um beijo para vocês. A família é linda. E ela é uma mulher muito correria, né? E tem um amor incrível pela sua filha, né? Sofia, inclusive, é uma menina muito inteligente, faz música. E ela deixou essa fala que é importante e às vezes a falta de acessibilidade desmotiva alguns alunos, né? A gente sabe que isso, isso. tem um aluno que tem uma necessidade especial, diferente, que precisa de uma atenção melhor. E às vezes na escola pública, nem todas, né? Algumas falta esse profissional, né? A filha dela tem baixa visão, então ela precisa de livros diferentes, né? Um livro que seja com a fonte maior, que tenha os pontinhos para poder ela Que ler, tem os então ela tem pontinhos. dificuldade É especial. acessibilidade. É isso mesmo. E aí a Elísia está aqui falando. Parabéns, Raiz, por sua fala. Muito maravilha. Educação é libertadora, mas pode aprisionar. Não somos carcereiros, somos pássaros. E É aí verdade. Deixa eu comentar sobre isso, Isaío, porque sim, pode falar. Tá às vezes o aqui. professor. é, é, eu já tive aulas assim como eu falei antes, os alunos gostam de fazer capoeira e fazer dança, mas não gostavam de teatro. Então eu falei, olha, se não quer fazer aula, senta, mas não bagunça. Porque tem professor que está ali exigindo, e se o aluno não quer, não deixa ele fazer. Deixa ele no cantinho, porque às vezes ele está ali fazendo e tá zumbindo, tá conversando com quem quer, e aí dispersa todo mundo, né? Como tem um ditado, que uma laranja podre contamina todas. Então essa foi a importância. A educação é libertadora, mas não pode aprisionar. Não somos caçadores, somos fáceis. Então a arte é para a gente voar, É, expandir. feliz. Faça comigo. E aí precisamos trazer a família de volta para a escola. Isaío está aqui comentando. 588 motivos para contar a história. É o número da ministra. É, uma coisa, né, Reg? Estou aqui pensando, você falando, né, sobre essa questão da acessibilidade. Eu tenho uma amiga que o filho dela é autista, né? Mas ele é autista. E assim, a escola que ele frequenta, não é que ele não seja, não tem, como é que eu posso dizer? Ele não é para aquela escola, a escola que não é para ele, né? Hum, Na verdade, a escola que não é para o autista. Não tem essa esse acesso, né? Às qualidades, na verdade, de ensino. Pessoas realmente qualificadas. Então, eu lembro que o primeiro ano que ela botou o menino na escola, o que aconteceu foi o seguinte: a coordenadora pedagógica chamou e disse assim: olha, você precisa procurar, né, um tratamento para seu filho, porque aqui ele não pode ficar, porque é uma escola de crianças normais. absurdo. Gente, Absurdo. ela saiu dilacerada. E uma coisa, ele é tão, como é que eu posso dizer, um menino tão inteligente, né? Ele aprende, ele fala, ele aprendeu, na verdade, a falar, ele tem 8 anos agora. Em inglês, as cores, a numeração, os numerais, então sozinho na internet, né? E vários programas que ela baixa para ele. E hoje, né, ele está numa escola realmente que tenha como é que estrutura, né? Não tem. E aí, uma amiga que o senhor está comentando, Iris, não temos inclusão na educação. Lutei para minha filha dentro de uma escola particular. Tá vendo? Professores capacitados, a escola precisa se adequar ao aluno. Com certeza. É isso como eu falei antes. Ela teve que fazer esse investimento maior numa escola particular, sendo que as escolas públicas deveriam ter essa. Na verdade, tem, mas a gente Deveriam. sabe que é difícil, porque tem um processo, tem uma seleção, tem que saber, né, se o aluno realmente precisa. E às vezes a pessoa se cansa de estar procurando, gastando esse tempo todo, que às vezes prefere se esforçar mais um pouco e colocar numa escola particular, sabendo que o seu filho vai estar ali tranquilo e vai aprender. E uma coisa que você falou sobre a sua amiga do filho dela, é uma criança, gente, como qualquer outra, só que com Com- um olhar diferente, não é uma doença.
A criança não pede para Uhum. ser daquela forma. Ela vem ao mundo assim, então assim, Exato. uma diretora, uma coordenadora pedagógica fala algo dessa forma, essa mulher precisa ser. A gente precisa Precisa ser rever ela. Eu acho que não, ela ela precisa precisa ser retirada, voltar, né? Ela precisa ser retirada. Ela fica com tanta vergonha que isso não veio a público. Se fosse hoje, eu acho que do jeito que ela tá, seria mais, né? a outra Mas coisa infelizmente, uhum, mesmo na escola particular tendo apoio da escola, foi lutar contra a editora dos livros. Ainda tem imagina isso. que situação, porque às vezes a escola é particular, mas não tem um livro para acessibilidade, o livro para inclusão, como eu falei, né? O livro com a Uhum, fonte maior, com as cores mais fortes. É, Raiz, avisa isso. pra gente aí a hora, viu? Porque quando dá uma hora, a live É, e a gente derruba. está aqui pensando, mas ainda tem alguns minutos. Temos aí no tempinho, acho que 15 a 20 minutos. É, e aí, Raíza está aqui falando, a escola não era para ele. Realmente a escola não estava capacitada para ele. Não tá, gente. Não tá. As escolas não estão capacitadas. Há 10 anos. Ah, não. É isso mesmo, 10 anos atrás, na Tereza faculdade. falando, subiu aqui, porque vários comentários. A gente. Só tem 10 minutos. Eu vi já. É, já, menino, tão rápido. É, a maioria das escolas particulares não tem essa estrutura de inclusão para as pessoas com deficiência. Sim, 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 é porque pensam que por conta da deficiência, aquela criança não vai poder estudar. Sim. Posso indicar para sua amiga uma história de vida maravilhosa. E aí vem a Diego Nogueira, ele é autista e é campeão brasileiro de jiu-jitsu. Ele passou na Incrível. televisão. É. Há 10 anos atrás, na faculdade, eu vi o conceito de educação inclusiva. E até hoje é só o conceito. Na prática, não existe. Realmente, não existe. Não existe. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que para nosso povo mesmo, né, é totalmente difícil. Mas não é porque não querem fazer, não. Não é, é difícil que não querem fazer. Porque não tem condições de fazer. Na verdade, é porque não querem fazer. Porque a gente sabe. Sabemos Com disso, certeza. né? Com Então, certeza. Igor Superação, acho que, se eu não me engano, passou na televisão. Eu vi essa história. É, então, a gente está no meio dessa educação, Rai. A gente precisa dar essa visibilidade, né? Nós precisamos criar esses espaços, né? E que essas crianças possam ter realmente alternativas, né? Sim. Alternativas. Hoje eu quero estudar balé. Ah, não quero estudar balé mais não, eu vou para o teatro, né? Sim. E você não vê E as uma coisa crianças terem importante também, alternativas. para poder a gente fechar, não lugar, porque uma coisa puxa a outra. Puxa, a Os outra é. pais, de alguma forma, os pais, na verdade não é nem só os pais, hoje é a pessoa que cuida, o responsável, o avô, a avó, o tio, a É, eu tia, gosto de falar responsáveis. o responsável tem que deixar, tem que quebrar essa coisa do o balé só é para menina, o futebol só é para menina. Exato. Não, gente, a criança ela é livre. A criança ela pode escolher o que ela quiser. Porque o menino está assim, tá? Não, não existe mais isso. Porque o azul é do menino, o rosa não. Acho que a criança ela tem que ser livre. A criança ela não sabe o que é o certo e o que é o errado. Ela está ali crescendo. Então, se você fala. E a criança às vezes tem trauma de bicho-papão, de coisas, porque isso vem de antes. Está no escuro, a criança ela vai ali no escuro. Mas se você fala que tem uma coisa Exato. horrorosa ali, ela vai ficar com trauma daquilo e vai odiar o escuro para sempre. Então, essa criação é uma coisa muito ruim, não é? Laís também é atriz. Massa, massa. A gente tem Laís, que ela está deixar aqui, ela falando está no sobre Rio, se eu isso, não me viu? engano. É, ela é das artes também. E É, uma outra coisa também sobre a arte, uhum, a gente como você como pessoa, como professora, eu como a gente como ser humano, como artista, a gente tem que se impor sempre, porque tem cada situação que a gente passa e se a gente não se der voz, se a gente não saber, porque o espaço ele está aí para gente ocupar, o espaço é nosso. Só que às vezes vem outras pessoas com algumas conversas, às vezes até com outras formações e ocupa.
mas o espaço de todo mundo. Então a gente que é negro, que é correria, que é batalhador, tem que saber se ocupar. E se a gente gosta do que faz e está ali, o espaço é nosso, a gente tem que manter nosso espaço. Eu falo isso porque cada questão que eu já passei, cada situação complicada, e se a gente não souber se impor, se a gente não souber falar, a gente engole muito sapo e fica ali, e aquilo que é nosso, outra pessoa ocupa. Exatamente. Raiza está aqui perguntando se você enfrentou preconceito por conta da arte. Eu não me recordo agora, mas eu passei uma situação numa escola, que eu não vou citar o nome, que não tinha sala para eu poder dar aula. Eu dava aula na quadra. Só isso aí que eu já tive. Então, na quadra acontecia capoeira, dança e teatro. Nós três usávamos som. Eu pergunto a você, como é que você consegue dar aula num lugar como esse? E a diretora, não. As pessoas acham que teatro é qualquer coisa, não é, gente. Assim como É, sim. requer uma concentração e você trabalhar com criança não é fácil, né? Então, eu acho que a gente vai ter que... tá vindo muita pergunta aí. Tá vindo muita pergunta aí. Daqui a pouco a gente vai ter. Você se importa pra gente voltar só 10 minutinhos? Se encerrar? Não. Ah, beleza. Quando falamos sobre artistas, e aí a pessoa fala, mas trabalha de quê? É mesmo a pergunta. A Como se pergunta fala? você fala assim, você só é só ator? Sou Acho que ator, ator, que é artista, vive disso. Acho que o músico só vive disso. só vive disso. Ou só vive disso não. Trabalha só com isso, trabalha com isso em um emprego informal. Ou seja, ser artista não é trabalho. A gente, infelizmente, ainda vive com isso. Se eu sou ator, você só é ator ou você faz só teatro? Quando é que você vai para Globo? Porque tem essa questão também. As pessoas só valorizam os artistas que estão na mídia. Tem muita gente boa, Sim, muita gente maravilhosa que não precisa estar na mídia para poder estar. Inclusive, está chegando um monte de gente aí agora. tá Tem a chegando, Orlando é. Brilhante, que é um ator Uma... excelente, produtor, Ah. técnico de bonecos, enfim. Eu acho que estou ficando com pouca bateria. Mas Um vamos aí. abraço aí. Dinha acabou. Pra Dinha, amiga minha, Geise. Mãe de Guilherme, aquele fofo, um abraço. Lázaro Santana acabou de chegar aí. A gente tem quanto tempo, Raíssa? Veja aí. Temos 5 minutinhos. Então tá. Né? E aí, lá está aqui comentando. Pense que todo mundo poderia fazer arte para auto se conhecer. Uhum. Com certeza. Real. Eu sempre falo que o teatro ele não é só para quem quer ser artista, para quem quer ser ator. O teatro ele trabalha a sua comunicação, a dicção. E quando eu comecei no teatro mesmo, eu achava que era só aquela coisa ali, como teatro de igreja, né? Porque eu também vim de igreja. Então, de igreja você recebe um papel com um texto e você, na sua imaginação, você cria seu personagem. Não é muito além. Teatro é aquecimento, é alongamento, é laboratório para você conhecer o personagem. E com isso você vai tendo uma dimensão do que é. Então, você mexe da sua unha do pé até o fio do cabelo. É uma energia muito grande de teatro. Então, se a pessoa quiser seguir a carteira, seguir a carreira de ator, de artista, ela segue. Se não, só em ela passar pelo teatro, ela já está tendo uma experiência fantástica. Raíssa aqui perguntando, qual foi o seu maior choque de realidade que você teve? O teatro é Ai, carbonato, cultura e formação. tantas coisas. Eu trabalhei numa escola particular e a diretora queria colocar sempre funcionários para poder atuar junto com as crianças. E uma coisa que ela achava que era simples fazer, para mim era um pouco complicada, porque o funcionário ele tem uma limitação do que ele faz e tem uma proximidade com a criança. E eu levava sempre a questão da técnica, de ensaio, de fazer corretamente. Eu sou muito perfeccionista em relação a isso. Porque eu também dirigi, ainda mais com o certo do meu nome, da Gente, minha imagem. começou. Rapidinho, Rai. Começou a contar. A gente vai voltar para a segunda parte, rapidinho. Viu? Então é isso. Vai lá, salve. Nós vamos Daqui a pouco a voltar. gente volta. 1 minutinho só.